fui impactado agora pelo que eu ouvi do pastor Amado, bonito seu sobrenome, né? Porque ele fala muito daquilo que eu quero compartilhar e que tem a ver com o que eu vivo. Na minha idade, aos 70 anos, depois de 40 anos de ministério numa mesma igreja, eu quero falar de tudo, menos daquilo que não está no meu coração, ou que eu não esteja vivendo. Então eu não prego, eu quero falar das experiências que eu tenho tido com esse Deus maravilhoso que anda comigo dia a dia, sua palavra que falou comigo hoje de manhã, de uma forma muito especial. Quando ele me deu o tema, reinventando o que inventei, eu disse, que loucura, o que você está querendo que eu faça, né? A minha vida pastoral, acho que é uma vida de desconstrução, é muito mais desconstruindo aquilo que eu percebo que atrapalha o avanço do reino de Deus. E talvez seja isso que eu quero fazer hoje de manhã, mas o pastor já aliviou o problema para eu não ser considerado um iconoclasta e inveterado, quebrando estátuas e totens no mundo evangélico. Fiz isso em Fortaleza, apanhei muito, mas valeu a pena tirar uma igreja de um templo circunscrito, deixar de fazer do líder um ícone intocável, ungido, longe, distante. Meu nome não ajudou, porque eu sou Armando Bispo, mas o bispo é sobrenome, e eu tive que todo o tempo estar rejeitando isso na minha vida, e tampouco viver do estabelecimento de franquias evangélicas ou eclesiásticas em outros cantos, em outros lugares. Sempre pedi a Deus que qualquer coisa que Ele quisesse fazer através da minha vida fosse atrás do púlpito daquela comunidade, um púlpito que não está necessariamente num templo, mas em cima de um jumento debaixo de um cajueiro, né? É bem parecido com o que a gente encontra ali no Nordeste. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que tem me inspirado bastante. E a gente falou muito e cantou muito aqui sobre Vale de Ossos Secos ressuscitando. E eu acredito piamente, por isso, assim, eu me empolgo ao falar a liderança, porque eu acredito que nós líderes temos uma sequência de participação naquilo que Jesus fez e está fazendo. Quando ele vai a Betânia e ele faz com que Lázaro ressurja dentre os mortos, em seguida ele dá uma voz de comando, e o comando é desatai-o, deixe-o ir. Estava vivo, ressurreto, poderoso, uma demonstração do milagre maior. Por que que Jesus não tirou aquelas ataduras daquele pobre Lázaro? Porque ele está dizendo, agora é seu papel, é meu papel, é nosso papel. Vai lá e resolve. E eu tenho entendido isso na minha vida pessoal. Eu não posso atar o Lázaro, eu não posso manter o Espírito de Deus, o poder de Deus, atado aos meus conceitos, à estrutura eclesiástica. E o texto que me inspira é Êxodo 19:17. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. Claro, quando a sugestão foi, reinventa o que você inventou, eu disse que eu não faço isso, eu não tenho essa capacidade. Mas o verbo que sempre existiu, ele cria, inventa, e ele recria, reinventa, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Ele cria, ele recria e ele sustenta todo o universo. Portanto, seria uma pretensão achar que alguém tenha inventado algo que já não estivesse dentro das possibilidades geradas e sustentadas pelo próprio Senhor. Assim é a igreja. Nem Einstein, nem Pasteur, nem Thomas Edison, nem Elon Musk são inventores de coisa alguma. Eles são descobridores de princípios, fórmulas e possibilidades já existentes na esfera da criação. E assim somos nós no campo espiritual. Nesse caso, uma reinvenção é um ato de recriar, refazer, renovar algo já existente. Essa conferência, ela parece tratar disso. E agora eu estou entendendo ainda mais, depois desse testemunho. É uma tentativa da gente ver o que está acontecendo aí fora, nesse mundo que não é pós-moderno, é hipermoderno, é um conceito de Gilles Lipovetsky. Eu gosto bastante da literatura dele, porque ele fala nessa coisa do hipermodernismo. É o modernismo vivido de uma forma tão intensa, em que as pessoas estão quebrando os seus laços com o passado. Isso é triste, porque conquanto na experiência do Sidney, ele tem razão, passei por isso há pouco tempo, Sidney,
Chega um momento que você tem que fazer, como diz lá em Ageu, né? Acreditar que nós não podemos voltar ao passado e acreditar que a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. E assim Deus fez. Ninguém poderia achar que o templo judaico poderia ser maior, tendo vivido o que Salomão fez e preconizou, com tanta riqueza. Mas em meio aos escombros, o livro de Ageu, o profeta vem e diz: a glória desse templo será sim maior do que aquele primeiro templo. E foi assim que fez. Embora Deus tenha usado historicamente o próprio Herodes o Grande, maluco, que fez uma coisa tão maior do que Salomão construiu. Só para mostrar que Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer para reconstruir a sua obra. Então tudo para o homem moderno se torna obsoleto, gera vazio e rapidamente é substituído por algo novo. E talvez a igreja está gerando esse vazio na vida dos crentes em Cristo Jesus pela manutenção da estrutura que ela traz consigo. O programa, o projeto, o lugar, o prédio, os eventos e menos encontros. Então o texto, para mim, é um texto maravilhoso, porque sugere que Moisés promove algo fora do arraial, e ele promove um encontro. É um povo que vai ao encontro de uma manifestação especial da glória de Deus, que não acontece apenas no arraial, apenas no lugar circunscrito e por mediadores pré-definidos. Isso não tem nada de novo, porque começou assim no Éden. No Éden o encontro acontecia ao entardecer, Gênesis 3:8. Ninguém intermediava a proximidade entre o homem criado e o seu Criador. O casal ouve a visitação, o pacad divino, expressão que aparece mais de 300 vezes no Velho Testamento, mostrando que Deus, embora onipresente, aliás, Ele está inclusive no inferno, porque nenhum demônio poderia subsistir sem a presença criadora, sustentadora de Jesus, nem o diabo. Então, quando eu falo que Deus está no inferno, tem gente que diz: não, Ele não pode estar no inferno. No inferno é só quem não crê, ou só o diabo. Vocês esquecem que eles são todos criaturas divinas, e que o poder de Deus tem que sustentá-los para que eles possam existir. Mas eu estou falando de uma visitação e de um encontro muito especial, que tem a ver com esse pacade, com essa visitação que traz juízo, mas que traz vida, traz ressurreição. Isso aconteceu então lá no Éden, uma intimidade que foi interrompida e inviabilizada pelo pecado, que destituiu o homem da glória de Deus. E depois da queda, o que acontece? Alguns homens experimentam essa visitação, alguns até são descritos como homens que andam com Deus. Enoque, Noé, Abraão. Quando ele diz para Abraão, muito lindo, né? Anda na minha presença e ser íntegro. Ele não fala de lugar, ele não fala de mediador, ele simplesmente fala: anda na minha presença, perceba que eu estou. E aí, o próprio Moisés recebe então um chamado num encontro bem revelador. É um encontro, lá na beira do monte, na sarça ardente, que normalmente quem já passou por ali, eu tive o privilégio de passar, você vê a sarça como aquele arbusto que entra em autocombustão, mas naquele momento, extraordinariamente, trouxe uma revelação das maiores, onde Deus ali na intimidade, naquele encontro, se revela como grande eu sou. E no Sinai, a proximidade do povo com Deus sofria restrições. Deus diz em Êxodo 19:21, desça, alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Dali em diante, a presença do Senhor estava circunscrita a quê? Presta atenção. Aqui é a chamada onda veterotestamentária, que o catolicismo alimenta e alimentou por muitos anos, e que nós, cristãos evangélicos, estamos vivendo ainda nessa herança. Talvez como os reformadores, que reformaram sola fide, sola escritura, aquelas solas máximas, mas esqueceram de realmente renovar e reformar a eclesiologia, pois nos mantivemos ainda e nos mantemos ainda circunscritos ao templo. É inconcebível que Deus se manifeste debaixo de um cajueiro, em cima de um camelo ou em cima de um jumento. Dali em diante, a presença do Senhor, daquele momento em diante, daquela experiência com Moisés,
A presença estava circunscrita a um tabernáculo, a um objeto, a uma arca, e a um acesso de um mediador sacerdotal. Depois o templo de Salomão enfatizou isso ainda mais até os dias de Jesus. E nesse contexto, já nesse contexto, a reinvenção divina é antecipada. Quando ele diz em Êxodo 19:6, vocês serão reino de sacerdotes, minha nação santa. É isso que está dito, é isso que acontece, é isso que foi descrito por Pedro. Nós declinamos isso, mas nós não, de verdade, nós não acreditamos nisso para valer. A reinvenção vem baseada na cruz, no novo, no Calvário. Lá em Apocalipse diz exatamente assim: entoava um novo cântico com essas palavras: tu és digno de receber o livro, lembra capítulo 5 do Apocalipse? Abrir os selos e lê-lo, pois foste crucificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E aí a reinvenção divina foi concretizada. Está lá em Pedro: vocês são um povo escolhido. Interessante que lá em Êxodo 19 é futuro. Aqui em Pedro é presente. Vocês são um povo escolhido, reino de sacerdotes. Então, diante dessa verdade, o que é que me compete como líder, como pastor, como um homem escolhido por Deus, chamado por Deus? Ora, como servo de Jesus e da sua igreja, agora não mais como mediador, minha função é viabilizar esse projeto criador, inventivo de Deus, reinventivo de Deus, a fim de que, primeiramente eu, e depois a igreja, faça parte desta poderosa expansão do reino de Deus, que vivencie vida, como nós estamos dizendo aí. Que a gente deixe Lázaro livre. Tudo que Cristo e o seu sangue reinventou, renovou, recriou na sua aliança. E a pergunta é: como eu posso ter vivido tanto tempo como pastor, sonegando ao povo de Deus aquilo que lhe era devido? É como ter um remédio retido numa pandemia. É como ter uma provisão alimentar desviada por um corredor chamado humanitário, para favorecer alguns e dar a alguns fonte de lucro, de voto ou de controle terrorista, como acontece em Gaza e no Rio Grande do Sul agora. Assim eu me sentiria, se continuasse sonegando as ovelhas do rebanho, a maior de todas as dádivas divinas. Qual seria essa dádiva? Moisés conduz o povo ao encontro de Deus. Ao nos tornarmos líderes no meio evangélico, e eu percebi isso logo cedo, depois da minha conversão, assumimos o papel de mediadores. Somos mediadores dos benefícios e das dádivas que eufemisticamente chamamos de bênçãos. Venham para o culto de libertação. Venham para o culto de cura. Aqui você terá um encontro com Deus. Construímos lugares, distribuímos favores, ligamos as luzes, estabelecemos programas para atrairmos pessoas. Hora da multiplicação dos pães, não é não? O povo tem fome, hora dá o que eles precisam, que eles não conseguem obter na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e nem no sábado, porque Deus aqui está, e Ele aqui está. É hora dos milagres. É hora da solução de problemas físicos, emocionais e espirituais. Temos a fórmula, somos mediadores. E nesse caso nós vamos criando uma raça de consumidores, comparadores de alimentos, como lá no Egito e no deserto, codependentes de um mediador, principalmente se este capricha nas suas credenciais, nos títulos, na imagem, no discurso, nas lives, no Face, no YouTube, no Instagram, e assim vamos alimentando a hipermodernidade eclesiástica, ávida pela novidade ministerial. Quem dá mais? Quando a gente ouve algo como esse homem declarou, a gente fica pensando, só está faltando a gente lá. Falta a nossa bandeira. Vamos enviar nossos agentes. Mas Deus é Deus.
Sim, Deus inventou o mediador, Moisés. Quer continuar sendo como ele ou talvez Arão é melhor? Até que por último ele reinventa o Messias, o único mediador entre Deus e os homens. Chega, não precisa mais, ele é todo suficiente. Mas o Cristo ressurreto precisa de alguns terráqueos para o representar. É melhor chamar o Elon Musk. Tem mais poder, mais sanidade do que a maioria de nós. Mas afinal parece ter estabelecido uma casta de sacerdotes, mestres, detentores dos segredos, do santo graal, nos seminários, na academia, nas classes de escola bíblica. E vamos nos tornando como atores celtas, como no poema que descreve o rei Arthur procurando um recipiente mágico. Vem que eu tenho para você. Podemos dar vida, vigor, palavra, doutrina, ensino, e vamos nos encantando com o discurso de guardiões da doutrina, repassando com... Qual é a doutrina desses pobres coitados árabes ali? Qual é a corrente? Arminiano ou é calvinista? Vamos nos encantando com o discurso de guardiões da doutrina, repassando o conceito para a casta acima da plebe comum. Chama atenção para o que tem sido a minha luta pastoral, não contra ninguém, contra mim mesmo. Não sonegar, não torcer, não encobrir ou mascarar o que Deus decidiu reinventar depois do Éden, do Sinai, do tabernáculo e do templo. A reinvenção divina foi exatamente o que foi lido aqui. A presença de Deus em todo lugar. Sua palavra. O Deus encarnado ascende, mas se faz presente na pessoa do Espírito Santo. Você acredita nisso ou não? Não confundir com os atributos de onipresença, como eu já falei. E aí, naquele dia, em Atos 2, todos, presta atenção, Armando Bispo, todos foram cheios do Espírito Santo. E o que o pastor já leu aqui, eu derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Ele não começa com os líderes, não começam com os mais brilhantes, ele começa, vossos filhos e vossas filhas. E para o final, para você não ter dúvida, ele diz, as funcionárias, os mais ignorantes, os desdentados da comunidade, como eu tenho visto, presenciado em Fortaleza, nos presídios, nos cantos, como domingo passado, a história de um líder de torcida organizada, envolvido com o tráfico, um homem do mal, cumprindo pena na nossa propriedade, foi liberto. E aquele homem ignorante começa a ser renovado pela presença de Deus na sua vida e pela palavra. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito? Para que a construir? Para que construir mais? Para que carregar nas costas essa estrutura que nos mata, que nos consome? Para quê? Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito? De posse da palavra revelada, a palavra escrita, os sacerdotes e sacerdotisas, de todas as etnias, idades, condição social e intelectual, não precisam mais da percepção audível. Eles não precisam mais dos meios proféticos. Eles não precisam dos encantadores de sinais e prodígios. Eles não precisam de lugares santos. Eles não precisam de dias e horários pré-determinados. Eles não precisam dos detentores do saber. Eles não precisam dos mestres, pois estão todo o tempo e em todo lugar na presença de Deus. Eles podem meditar nessa palavra, dia e noite. Eles podem meditar e conhecer esse Jesus de forma íntima. Porque agora eles não têm uma revelação, eles carregam consigo a revelação. Eles têm o Espírito iluminado por aquele que é o autor das Escrituras para a compreensão da palavra de Deus. E deixa ir, amigo, você não controla. Deixa o Espírito, o corpo invisível, orgânico, se aperceber das heresias, porque é assim que acontece. É como um bichinho que você pisa e logo afeta o seu pé.
E o seu corpo todo sente. É assim. As Escrituras, então, são a chave da felicidade. Feliz e próspero quem nela medita. O que eu estou dizendo aqui, tentando traduzir para vocês, de forma prática, no tempo que me resta, nós precisamos devolver ao povo de Deus, o sacerdócio, o acesso à presença de Deus e à palavra de Deus, sem intermediários. Nós precisamos acreditar nisso. Feliz e próspero quem nela medita, o Salmo 1. É alimento que vive e que dá vida a quem se alimenta dele. A prova da presença e função pedagógica do Espírito Santo em nós, o Espírito autor das Escrituras, iluminando o entendimento, não através da pregação, não tem. Lá, naqueles países, não tem. O que é que tem? A palavra, o Espírito Santo na vida daquelas pessoas. O entendimento chegando, palavra compartilhada. Espírito Santo, autor das Escrituras, iluminando o entendimento, assim como testifica que somos filhos e podemos conhecer, entender e praticar a vontade do Pai. O Espírito que habita em nós é o tradutor da linguagem divina. Isso significa ter a mente de Cristo. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 2,16. Então, amados, o como parece atrapalhar o quê. Ou seja, sabemos o que fazer. A Bíblia, a palavra de Deus, sim, todo crente pode ler. Sim, você tem acesso ao Senhor. Todo mundo pode orar em nome de Jesus. Tá bom, beleza. Mas nossas escrituras dizem exatamente o contrário. A não ser que desatemos o Lázaro, tiremos as ataduras, que facilitemos o processo. Mas nem sempre temos desejo, forças e disciplina para implementar o contato diário com a palavra de Deus. O que é que fizemos lá na IBC? Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Nós decidimos acabar com essa coisa da escola bíblica dominical. E numa igreja batista, meu amigo, isso é fogueira santa. Os mestres logo se levantaram. E a tese é, você tem 1000 pessoas na escola bíblica, no final do semestre só tem 100. A maioria desaparece. E nem todo mestre tem a capacidade de prender a atenção das pessoas. Alguns começam com 10, terminam com 2. Como é que você resolve isso? Como é que você constrói? Estou olhando para o pastor Daniel, que me levou lá ali no Porto, numa igreja, disse, a prefeitura não permite que a gente construa aqui. Nossa igreja saiu de um templo que foi destruído porque eu vendi sem o povo saber. Acabei com aquele negócio de altar, santuário, meu irmão. Olha a linguagem que a gente usa. É toda uma linguagem para levar o povo lá para trás e mantê-los na ignorância. O Novo Testamento não tem isso. Depois daquele momento, o povo está sem templo, sem mediador, sem sacerdote. Então nós eliminamos a escola bíblica dominical, porque nós fomos para um terreno, no meio de um lugar super perigoso, e começamos a trabalhar o sacerdócio individual do crente. Já acreditávamos nisso há algum tempo, por conta da rede ministerial que vazou o Brasil inteiro, mostrando que cada crente tem pelo menos um dom espiritual, todos temos a unção não é só do pastor, o chamado não é só do pastor, há chamado para fazer coisas simples na igreja de Jesus. E começamos a estimular o povo a ler a palavra de Deus de uma forma diferente. Não é a leitura bíblica anual, que você desafia 100 e 100 começam, e depois no final do ano só tem 10, 20 lendo, ou 2 ou 3 lendo. Nós começamos a dizer o seguinte: ensino na igreja pode ser uma ferramenta de manipulação das pessoas. Eu tenho, eu sei, você não sabe. Eu te ensino. Você vem, aí os crentes ainda usavam essa linguagem assim: eu bebo dele. Bebe o quê, meu filho? É meu discipulador. Discipulador de quem, meu amigo? A palavra matetes, discípulo, só aparece no plural na Bíblia. Porque
Discipulado é o conjunto, é a família, é todo mundo, é um ensinando o outro, é um bando. Jesus andou em bandos. Então, a ideia é, ninguém estuda Deus, certo? Não se estuda Deus. Deus não é um sapo para você levar para o laboratório, dissecar, para entender e fazer uma análise sintática à medida que você desmembra ele. Porque o final significa, você mata Deus. Isso aqui é um WhatsApp divino. Vai para casa, porque Deus falou com você. Abre o WhatsApp. E quando minha mulher mandou um WhatsApp para mim hoje de manhã, eu tremi nas bases, né? Lindo, uma palavra de amor. Meu amor. Meu amor. Eu não faço uma análise sintática, gente. Então nós começamos a estimular o povo a ter um encontro com Deus através da palavra. É a primeira coisa no dia. É o primeiro que eu quero ver, o amado da minha alma, a palavra escrita e revelada, o Espírito em mim. E aí eu olho para a palavra de Deus e faço as duas perguntinhas que se fazem há tantos anos, e nós levamos a igreja toda a trabalhar essas duas palavrinhas, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. E aí nós temos agora na IBC grupos e grupos e grupos reunidos, checando uns com os outros a partilha da palavra de Deus. Palavra, encontro com Deus. Você quer mais o quê, meu irmão? Povo na presença de Deus. Quando nós nos reunimos em qualquer lugar e a qualquer momento, é só o desdobramento daquilo que já acontece durante a semana. É a verdadeira celebração do que Deus fez, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É povo na presença de Deus. Essa é a nossa função. Acreditar que Deus é capaz disso. Aí nos nossos grupos de relacionamento, você, por exemplo, tem um grupo pequeno, chame lá como você acha que seja conveniente, mas o que é que tem lá? Ensino. Eu estive agora em Miami, numa igreja, e uma irmã, depois que eu falei nisso, ela disse, pastor, o senhor está me libertando, porque faz 9 anos que eu estudo no meu grupo pequeno, a mesma apostila. E nesses grupos se levantam os mestres, os caras que querem corrigir. Aliás, todos nós criamos uma casta de mestres, sabe? Os caras não falam na primeira pessoa, eles falam sempre na primeira do plural, nunca na primeira do singular. Por quê? Nos nossos grupos de partilha, você vai lá e entra, e você vai falar do que Deus lhe falou, e o que você vai fazer a respeito. E cala a boca. Porque a tendência é o que o outro falou, agora eu vou corrigir, porque eu tenho uma palavra. E os crentes velhos são os piores. Por quê? Eles reproduzem o que nós fazemos aqui no púlpito. Vocês, o mundo. É assim que a gente fala? Nós, a igreja brasileira. Que é a igreja brasileira, rapaz? Cuida da tua, meu. Cuida da tua. Mas eu encosto, pastor, o que o senhor acha do fulano, do Beltrano? Eu sei lá, são todos meus amigos, todos eles são meus amigos, pronto, meus irmãos em Cristo, vamos nos ver no céu, igreja brasileira. Então você senta numa partilha, e qual é a sua partilha, minha irmã? Deus falou comigo, e eu decidi fazer isso a respeito. Cala a boca, o outro agora, o outro. Sabe o que é isso? 1 Coríntios capítulo 14, quando vos reunis, um tem salmo, um tem provérbio, um tem língua, outro tem interpretação. Não tem mestre, não tem lição, não tem caderninho, não tem folhinha, não tem isso. É o Espírito de Deus falando através das pessoas que se encontraram com Deus. Não tem coisa melhor do que você se encontrar com alguém que se encontrou com Deus. É como aqueles samaritanos que viram aquela mulher samaritana chegando, o que ela tinha para dizer? Ou cego de nascença, eu era cego, agora vejo. Isso produz vida, isso produz coração, isso produz salvação, gente. Então vamos acreditar nisso. Essa é a minha partilha. Talvez parte dessa raiz aqui é a gente voltar a acreditar que o Espírito Santo de Deus está em cada um e que a palavra de Deus é a base. E que o encontro pessoal com Deus Todo-Poderoso, vamos parar de falar da glória, a glória não sei de onde, e cabode, não cabode. Aí você fez o Velho Testamento, e a nuvem, a fumaça. Aí a gente quer produzir isso aqui, ó, fumaça aqui. Fica aqui no palco, a gente canta, pronto. Aí os caras não cantam em casa, não louvam em casa, não adoram em casa, não se encontram em casa, porque nós criamos esse ambiente aqui. Nada contra, nós temos isso lá também, tá certo? Aos domingos.
O cara traz o cachorro, o gato, porque lá na IBC é tudo aberto, é uma tenda, 210 mil metros quadrados de propriedade, o povo entra, senta, sai, entra e vai, e acabou, e pronto. Mas o que nós temos, principalmente na estrutura orgânica da igreja, é que quando nos reunimos, nós vamos compartilhar o que Deus me falou e o que eu vou fazer a respeito. Primeira pessoa. Nós somos ávidos por aprender a Bíblia, aprender teologia. Cara. Então é hora da gente desatar o Lázaro, certo? E essa é a partilha que eu quero deixar com vocês, sabe? Quero continuar, enquanto Deus me der fôlego de vida, tentando diminuir para que a igreja cresça, tentando diminuir para que o povo de Deus seja liberto e liberado para viver essa experiência poderosa com o Senhor Jesus e a sua palavra. Libera o povo, deixa o Lázaro sair correndo, certo? Não amarra não. Você pode dar diretrizes, você pode dar orientações gerais, a palavra de Deus realmente ela soa do púlpito, pode soar sim, mas não como algo exclusivo, que media a presença de Deus. Então, nós cremos nisso tudo, está na palavra de Deus, é muito fácil a gente tentar colocar em prática. Nem todo mundo quer, nem todo mundo faz, nem todo mundo aceita, mas eu acredito que esse é o plano de Deus para esse novo tempo, para esse novo momento. Palavra de Deus nas costas do jumento, nas costas do camelo, debaixo da árvore, em nome de Jesus.